Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de RBHG11, um fundo high grade. A gente vai dar uma olhada nele. Tem as expectativas do fundo aí, o que é que dá para esperar para os próximos meses, né? Tem movimentações que a gestão quer fazer no fundo, tá? A gente vai dar uma olhada nisso também. Questão de exposição, questão de risco, principalmente. Ele tem atualmente um valor patrimonial de R$ 88,13, sendo negociado levemente descontado e o número de cotistas abaixo de 11 mil cotistas, uma quantidade relativamente pequena. O último dividendo foi de 95 centavos por cota. Inclusive, tem uma expectativa já desses rendimentos darem uma mudada. A gente vai ver no andar do relatório, tá? Ele colocou as expectativas, colocou um guidance aí pra gente ver para o próximo semestre todo. Vamos já dar uma olhada nisso. 42 ativos em carteira, 93% do portfólio são CRIs, tem quase 3% em FIIs, uma liquidez de 5,5 milhões de reais por mês, tá? Isso vai dar uma liquidez bem baixa. Você dividir os 5,5 milhões por 20 dias úteis, por exemplo, vai dar uma liquidez muito pequena. Que é questão de duration. E isso aqui ele sempre coloca nos relatórios, né? Questão de estrutura de garantias robusta, operações de originação própria, operações que ele já conhece. A última distribuição a gente já viu de reserva, ele tem 2 centavos por cota. Ele cita e segue priorizando a alocação em CRIs de alto nível de spread de crédito, com pacotes de garantias robustos, né? A questão sempre das garantias. Inclusive, mais à frente ele vai falar sobre essa questão de operações com taxas mais altas. Vai já entrar nesse detalhe. Ele teve 2 novos investimentos, uma operação com IPCA mais 11, que é uma taxa bem alta, né, para um fundo high grade, e CDI mais 6,4, que também é uma taxa muito alta, ainda mais comparando com o fundo high grade. Na performance ele vai falar que de um levantamento que ele fez, né, comparando com fundos similares, a gente vai já ver à frente, comparando com o CVBI, com o JP11, com vários fundos, ele vai fazer o comparativo e a gente vai já entrar nesse detalhe. Nessa parte macroeconômica, a gente vai pular, vai voltar aqui sobre o fundo novamente. Aqui a gente tem um guidance do que ocorreu, né? Era um guidance lá para o primeiro semestre, né? Já aconteceu, ele conseguiu bater o guidance certinho, manteve o patamar dentro do intervalo citado, e para esse segundo semestre a expectativa de redução. A gente viu o topo do guidance no semestre anterior, era de R$1,05, agora caiu para 93, a mínima do guidance era 85, agora caiu para 77. A expectativa é de manter intervalo de valor entre 80 e 90 centavos por cota para todo final do ano 2024. Aqui, até interessante, ele botou o gráfico, né? Ó, janeiro, fevereiro, março, e aqui colocou o segundo semestre, tudo certinho, né? E esqueceu de alterar aqui os meses, né? Colocar agosto, setembro, outubro, novembro, enfim, mas é o do segundo semestre, tá? Isso aqui acho que algum erro, alguém esqueceu de editar essa barra inferior do gráfico. Ele vai citar como motivo para essa redução desses rendimentos a questão do aspecto macroeconômico. A gente está vendo valores de inflação, tem a tendência agora no final do ano ter valores baixos, né? Inclusive a de junho foi 0,21, bem abaixo da média brasileira, né? Foi abaixo do que foi entregue, do que foi anunciado, né? Melhor falando, nos 2 últimos meses, ok? Além desses aspectos macroeconômicos, também a estratégia da gestão em seguir com desinvestimento nas operações com risco maior. A gente viu no começo do relatório que ele investiu em 2 operações de risco elevado, mas ele já aceita, ó, isso aqui, a gente vai mudar essa estratégia. A estratégia da gente é baixar um pouco mais o nível da carteira, a taxa média da carteira, vai baixar, obviamente, a questão do risco, né? Um fundo voltado para um perfil mais conservador, um perfil mais operações com taxas mais baixas, com menor risco de crédito, ok? E aí, automaticamente, você tem a taxa média mais baixa, automaticamente, uma redução nos dividendos. É a questão do vale a pena ou não vale, de acordo com o preço, vale a pena ou não vale na questão do risco e um que quer correr. Você vai ter um fundo com a taxa menor, né? Automaticamente um dividendo menor, só que você tem uma segurança maior, né? E aí vai de cada investidor para ver se vai valer a pena ou não essa questão do risco-retorno, ok? Indexador, inflação é o principal, com 70% do patrimônio, o CDI tem 22%, né? Tem GPM, taxa pré-fixada e cotas de FIIs aí mais valores bem pequenos. O principal mesmo é a inflação, a taxa média de IPCA mais 7,8%, CDI mais 4,1%, taxa média de um middle a um high grade, né? Tá mais para um high grade, inclusive ele quer baixar mais essa taxa, como ele citou, ok? Então a tendência é ficar um fundo mais seguro. Aqui as últimas distribuições, questão de rentabilidade e consideração de valor de cota de mercado e cota patrimonial, a gente vê que ele está bem acima aqui do CDI, né? Não está tão acima, mas está aqui com quase 10%, 10 pontos percentuais acima, né? Está bem acima do iFix, né? Se você pegar o iFix aqui, está 7%, ele está 52% de rentabilidade no período, tá? Pegando de 2019 para cá. Porque aqui em verde é a cota de mercado, né? O verde mais claro é a cota patrimonial. Tá bem próximo, então vai dar bem semelhante. Na questão da DRE,
A gente vê aqui um total de receitas em relação ao mês anterior inferior, né? Foi 1,6 milhões, o mês anterior foi 2,4. Isso devido principalmente à questão do resultado não recorrente proveniente das operações de CRIs, ok? Os CRIs no mês passado ele fez bastante ganho, né? 943 mil, nesse foi 257, ainda fez, mas isso deu uma reduzida no total das receitas. É um fundo já conhecido por fazer ganhos provenientes de operações na venda de FIIs, na venda de CRIs, essas negociações, esses trades que ele faz aí sempre dá uma caprichada na questão do rendimento, né? Bem parecido com o que faz, por exemplo, que fez muito, né? O CPTS fez muito isso, o XPCI faz isso regularmente, né? O XPCI, a gente costuma até às vezes dizer que não é nem uma não recorrente, né? Porque o XPCI já virou um ganho recorrente, essa questão dessas movimentações que ele faz. E o resultado fechou 1,5 milhões, distribuiu 2 milhões, que seriam 95 centavos, né? Porque tinha reserva, usou uma boa parte das reservas que ele tinha 27 centavos, usou 25, só ficou com 2 agora, né? Então a gente já viu um baque forte aqui devido esse ganho que ele não conseguiu fazer nesse mês, né? O resultado mesmo daria apenas 70 centavos, ele distribuiu 95 com o uso desses 25 centavos. Aqui a gente vê a média de rendimentos, a questão do resultado, né, o que teve de resultado que foi distribuído. A gente vê nos últimos 2 meses ele tinha tido resultado acima do que ele distribuiu, nesse ficou pelo contrário, mas aí agora só tem 2 centavos de reserva. Inclusive, a expectativa a gente vai seguir o que o Gaines falou, ok? Aqui a gente tem o histórico de movimentação do indexador, né? A posição que ele tem em inflação é até a maior do ano, né? A gente pegar aqui de novembro para cá, é a maior concentração que ele teve até então no IPCA, né? A gente vê isso aqui de forma gráfica, ok? CDI mais 4,1. Aqui a gente tem um comparativo do fundo com outros fundos parecidos, né? A gente tem o JP11, o CVBI, o XPCI, né? Que eu acabei de falar também na questão dos ganhos. O HSAF, ele vai estar na frente, né? Tanto considerando o valor do mercado, como também o valor patrimonial na questão de rentabilidade. Aqui isso de forma gráfica. Até nessa de forma gráfica aqui ele vai estar atrás do CVB, porque aqui é o acumulado da cota de mercado com os dividendos, okay? Aí o CVB fica em primeiro. Na liquidez, a liquidez é relativamente baixa, né? Até pela quantidade pequena de cotistas. Vamos pegar aqui menos de 11 mil cotistas, né? A liquidez, inclusive no Status Invest, ela vai estar aqui em volta de 342 mil reais, né? Bem abaixo daquele 1 milhão que a gente tem como valor mínimo. Por setor, a gente tem varejo e corporação de loteamento como os principais. Por LTV, entre 50% e 75% de LTV, é o correspondente a 18%, 19% das operações. Quanto menor isso aqui, melhor. Porém, quando você às vezes tem uma operação com um risco muito baixo, né? Às vezes o LTV não é tão alto, né? Porque você tem, já subentende que você tem um devedor ali com risco de crédito melhor, então as questões das garantias não são tão exigidas assim, ok? Quanto ao perfil do risco dessas operações, grande parte é high grade, ele tem 22% em high yield, né? Ele até citou que quer reduzir essa posição, apesar de nesse último mês ele ter entrado em mais 2 operações high yield, ele quer diminuir isso para aumentar a high grade, baixar o nível de risco da carteira, consequentemente vai baixar um pouco, né, consequentemente da questão do retorno. Aqui por devedor, o maior devedor tem 7,1%, o restante vai estar abaixo disso, bem tranquilo na questão das exposições. Operações que apresentaram problemas em outros relatórios, né? A gente dando uma olhada aqui, a gente não encontra nenhuma operação já conhecida por ter algum problema de inadimplência ou problema de índice financeiro. Segue tranquilo o portfólio dele, 42 CRIs, né? Mas alguns números tem 2,7% em FIIs. Quanto aos FIIs, ele não vai colocar aqui um relatório, mas a gente consegue ver aqui no Status Invest na aba portfólio, né? Tem PVBI, TRBL e o CPSH. Voltando ao relatório, a gente já finaliza. Peço a vocês se inscreverem no canal, deixa o like, participe do grupo Telegram, link na descrição. E a gente se vê no próximo. Valeu!